A paz do Senhor para todos. Em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos. O que dizem os homens acerca do Filho do Homem? E os discípulos responderam. Uns dizem que tu é João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas. Jesus redireciona a pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus declarou, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Jonas, que não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Pedro, eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre a declaração que Pedro havia feito, dizendo ser Jesus, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos que essa igreja, ela foi fundada lá na cruz do Calvário, quando Cristo entrega a sua vida para a remissão dos pecados. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele disse, e ninguém põe a outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro também na sua epístola disse que Jesus é a pedra angular, pedra de esquina, eleita e preciosa para quem obedece, mas para quem desobedece ela é pedra de tropeço e de escândalo. Então o fundamento da igreja é Jesus. E vemos que essa igreja foi inaugurada 50 dias após a Páscoa, no dia de Pentecoste, aonde havia mais ou menos 120 cristãos aguardando o cumprimento da promessa que Jesus havia dito, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Nós vimos ali uma primeira assembleia, ou seja, uma primeira reunião, pessoas reunidas, adorando, e tinha um líder, o apóstolo Pedro, o primeiro pastor da igreja, pois ele foi comissionado por Cristo lá no mar de Tiberíades. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então essa igreja, ela não é constituída de uma pessoa individualmente. Eu sozinho não sou igreja. Meu dedo sozinho não é corpo. Meu dedo sozinho, como eu sozinho, somos membros. Aqui num corpo físico, meu dedo, e eu de um corpo espiritual, que é a Igreja de Cristo. Para que possamos ficar bem claro em relação a esse tema, claro que tem inúmeros textos, mas eu vou ler aqui apenas alguns. 1 Coríntios 12, versículos 12, 13 e 14. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Em Efésios 4, versículo 4, 5 e 6, há um só corpo, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então nós vemos que a comunidade cristã, a igreja, ela é um corpo, formada por vários membros, que tem por cabeça Jesus Cristo. Esse corpo, ele foi instituído por Cristo, como eu disse, lá na cruz do Calvário, inaugurada pelo Espírito Santo. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles se reuniam em casas, porque não havia templos. Por que não havia templos? A igreja estava começando, a igreja era embrionária. O templo que tinha era dos judeus, onde predominava a religião judaica. E o poder político estava na mão do Império Romano. E a igreja de Cristo não foi bem vista por essas duas comunidades. Pelo contrário, era vista como a seita dos nazarenos. Então a igreja começou a ser perseguida e tinha que muitas vezes se reunir escondido. Isso é bíblico, nós vemos, isso é história. Porém, nós observamos que a igreja, ela perseverou. Nada vai acabar com a igreja, porque há uma promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja é una igreja. Ela é o corpo místico de Cristo. Só que essa igreja, que é una, ela se apresenta também em igrejas locais.
como nós vimos o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, que desbravou muitas igrejas locais. Nós vimos as cartas de Paulo, né? Cada uma endereçada para uma igreja. Nós vemos cartas para Coríntios. Paulo mesmo dirigiu a igreja em Corinto 1 ano e 6 meses. Depois, Apolo pastoreou essa igreja. Tem a igreja de Éfeso, que Timóteo também pastoreou. Lá na ilha de Creta, Tito pastoreou essa igreja. Nós vemos que teve a igreja em Colosso, em Filipe, em Tessalônica, a igreja de Roma também. As 7 igrejas da Ásia, nós vemos lá no Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E Jesus mandou João escrever ao anjo da igreja. O anjo aí é o mensageiro, o apacentador, o pastor. Porque cabeça da igreja é só Jesus. Então, não existe eu querer viver como um desigrejado. Eu tenho esse direito se eu quiser, mas eu não tenho base bíblica nenhuma para defender o movimento dos desigrejados, dos sem igreja. Sim, eu até entendo, como tem muitos ficaram frustrados, foram parar nas mãos de mercenários, achando que eram homens de Deus, e quando tiraram as vendas dos olhos, a decepção foi grande. Aí quer atacar tudo e todos que diz respeito à igreja. Mas a palavra de Deus, ela faz nós termos a capacidade em discernir falsos profetas de homens de Deus. Eu louvo a Deus até pela vida de um apresentador, não vejo o programa, mas eu vi na internet ele falando sobre a diferença dos mercenários e dos homens de Deus. Até falar o nome desse apresentador, Danilo Gentili, louvo a Deus pela visão dele, porque soube diferenciar, não generalizou. Então nós vemos que a igreja do Senhor foi instituída. Era tanto amor nessa igreja, era tanto amor, que os primeiros cristãos vendiam tudo que tinham, os que tinham posse, inclusive até Barnabé, e entregava aos pés dos apóstolos, dos líderes da igreja, e repartiam. O que eu ensino, sai das arapucas de Satanás. Cuidados com os mercenários, que diz, eu curei, profetizei, expulsei demônio, para trás de mim que eu não vos conheci. Ou seja, Jesus não é que Jesus não conheça os mercenários, ele sabe o nome de cada um. Só que ele fala, eu não vos conheci, eu não tenho intimidade com vocês que são mercenários. Mas existem homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho com dignidade, que perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que nós possamos enxergar a igreja de Cristo, lavada, remida pelo seu sangue, aonde a noiva do Cordeiro é a eclésia, chamados para fora. Nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, porque nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que possamos refletir, estudar a Bíblia, não pregar o evangelho com ódio ou querendo nos vingar por frustrações passadas, mas pregar o evangelho por amor, porque o verdadeiro cristão, ele ama os inimigos, ele abençoa quem lhe amaldiçoa, ele faz o bem a quem lhe odeia e ele ora por quem lhe maltrata e lhe persegue. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.